Bom dia a todos. A hora regimental declara aberta a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 16/7/2024. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Estou de acordo. De acordo. Embargador Expedito Ferreira. De acordo com a ata, Vossa Excelência, aprovada. Na ordem administrativa, a presidência, em nome de todos, posso afirmar, sem desembargador Cornélio, com a presença da ilustre procuradora, doutora Jeane, propõe um voto de pesar pelo falecimento do nosso querido colega, desembargador Virgílio Fernandes de Macedo Júnior. Estou de acordo, Sim. em nome da Câmara. Vossa Excelência se acosta, doutora Jeane, ao voto de pesar, cujo legado de justiça e integridade continuará a inspirar todos que tiveram a honra de conviver com ele. Portanto, expresso, em nome da Câmara, nossos sentimentos a famílias e amigos e admiradores neste momento de dor e consternação. A presidência informa aos advogados presentes e às partes que o desembargador Dilermando Mota não pode comparecer à sessão em face de questões de saúde. Portanto, os processos aos quais ele é vinculado como relator ou como voto já em curso, bem como os processos com ampliação de quórum, não poderão ser votados nesta sessão como estava previsto, considerando essa motivação que o impede de comparecer. Na ordem administrativa, proposições e comunicações, embargador Expedito Ferreira. Comunicação. Sem comunicação, desembargador Cornélio. Superada a ordem administrativa, a ordem jurisdicional, passemos agora. A preferência é para a defesa oral dos processos em que os advogados estão presencialmente à sala. Na sequência, aos advogados que estão na sala virtual. A ordem de inscrição aqui tem a doutora Letícia Riso no 3 da minha relatoria. Esse processo, doutora, ele vai ser retirado de pauta. Vossa Excelência, aqui está escrito doutor Ricardo César. Isso, É tirado de pauta, exatamente. Parece que é uma questão de formação de uma pessoa que está aguardando, não é isso? Isso, é final de fila de um concurso público. Nós vamos retirar de pauta para reexame e será incluído em pauta oportunamente. Tá bom, Excelência. Agradeço a todos, bom dia e bom trabalho. O número 6 é doutor Arthur César Dantas, que fala por falta o voto de embargador Vossa Excelência fala por Fênix Empreendimentos. É a parte apelante.
Fênix Empreendimentos? Não, desculpe. Esse foi o que eu pedi para não sustentar, porque eu tenho 2 processos hoje de Doutor, o senhor fala no 6 aqui é Camanó Camanó e Produtos Cecília. Marinhos. Ali, Isso. Vossa Excelência fala... Camanó Produtos Marinhos. Agora, esse eu pedi para não sustentar, Excelência. Eu comuniquei mais cedo que ia sustentar apenas o da Fênix Empreendimentos. Bom, o 12, o 6... Você deu pedido de vista. O 6 está com pedido de vistas, o 12, Vossa Excelência vai sustentar o 12, portanto, Fênix Empreendimentos e Município de Paramirim, não é isso? Perfeito. Por favor, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador Cláudio Santos. Vossa Excelência fala por Fênix. Fênix, exatamente. Pois não. Agradeço pela oportunidade de comparecer aqui nesta tribuna. Senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, desembargador de Expedito, desembargador Conélio, doutora Giane, colegas de advocacia, doutor Paulo Coutinho, nosso eterno presidente. A questão que me traz hoje aqui na tribuna, senhor presidente, é uma questão que é muito cara para o empreendedorismo potiguar. Doutor, não sei se satisfaz a decisão, nós estamos dando provimento ao apelo. Provimento do apelo? Sim. Nos termos de reforma integral da sentença, excelência, só? Não, eu posso ler aqui o final para Vossa Pois não. Excelência, mas não sei, na minha cabeça não está cabendo isso tudo, não, assim, sendo a integral da sentença, né? Porque são 400, né? Mas eu vou aqui concluir. É um ponto de segurança, não é isso? Exato. Ofensa ao artigo 24 da Constituição e inconstitucionalidade por invasão de competência da autoridade sobre temas, necessidade de observância da claudicidade plenária em razão de ordem de pronunciamento do STF sobre causa idêntica. Apelo provido. Autorizando o desmembramento da área, esse aqui é o apelante se sujeita a desapropriação compulsória. Perfeito, excelência. É o foco, não é, Exato. doutor? Agradeço. Muito obrigado. Mas Vossa Excelência haverá de ler e saber se realmente integra seu pedido totalmente. Na sequência, o 17 desembargador Expedito. Esse processo não pode ser julgado porque tem a presença do desembargador Dilermando e eu afirmei suspeição. É esse? Não é esse? É da questão de ordem? Não é esse? E o desembargador Dilermando, que integrou a turma, não está presente. Mas eu afirmei suspeição, não vou votar nada nele, não. Excelência, só pela ordem, então esse processo vai ser julgado na próxima híbrida, é isso? Toda terça-feira agora é híbrida. Certo. Agora, o relator deverá trazer, acredito que o desembargador Dilermando estará presente. Obrigado, bom dia. Eu não voto. Doutor Expedito Ferreira é o relator, doutor Roberto Pimentel. Esse processo não será julgado também porque não tem quórum para julgar, doutor. O doutor Dilermando, infelizmente, não pôde comparecer e eu afirmei suspeição no processo. Marcado para o dia 23, então. Doutor Luiz Marcelo, nossos processos todos são gravados no YouTube. E desnecessário, portanto, uma gravação complementar, mas não vejo absolutamente dificuldade nisso. Quem é o 8? É o 14?
Pois não, doutor Luiz Marcelo. Doutor Marcelo, um bom dia para Vossa Excelência, prazer vê-lo novamente na tribuna, mas a situação desse processo é a favor do Estado do Rio Grande do Norte. Se Vossa Excelência quiser saber em que termos, é a conclusão da Câmara, a unanimidade. Interessa? Agradeço pela informação, mas sem abusar da paciência dos julgadores, queria a compreensão de Vossa Excelência para me permitir fazer uso da palavra. Por favor. Por conta do viés acadêmico também que tem essa minha fala, eu vou disponibilizar isso para meus alunos. Pois não. Então, pediria que mesmo diante... Vossa Excelência fica à vontade e abrilhantará ainda mais nossa decisão, com certeza. Muito obrigado, Excelência. É o 14. Por favor. Muito bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de, ainda consternado com a perda do nosso querido desembargador Vigílio, eu gostaria de homenageá-lo. E penso que não há forma mais digna para um orador do que homenagear alguém, abrindo mão de um tempo na sua fala. E, portanto, eu dedico aqui 1 minuto de silêncio ao desembargador Vigílio. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, muito obrigado pela deferência. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, desembargador Cornélio, digníssima representante do Ministério Público, meus cumprimentos. Serei breve. Esse caso envolve a polêmica da suspensão do concurso público para praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E de maneira bastante sintética, após algumas reviravoltas, o desembargador Cláudio Santos, em sede de agravo de instrumento, determinou a retomada do concurso. A discussão de fundo provocada pelo parquê estadual envolvia a suposta necessidade de uma prova de redação. Em sede de agravo de instrumento, o desembargador Cláudio Santos suspendeu a decisão e determinou o prosseguimento do certame. Posteriormente, a sentença de primeiro grau restabeleceu a tutela antecipada. Em sede de apelação, e mais precisamente numa tutela cautelar para atribuir efeito suspensivo ao apelo, o desembargador Cláudio Santos, eminente relator, suspendeu novamente, dessa vez, os efeitos da sentença e determinou o prosseguimento, mais uma vez, do concurso. E hoje, essa colenda Câmara está a julgar o mérito da apelação. Tudo que foi
referido pelo nobre relator ao fundamentar a decisão que atribuiu efeito cautelar à apelação e suspensivo, persiste até hoje, porém num grau mais avançado, num nível mais evoluído de risco para a administração. E o risco aqui, eu fico muito à vontade para dizer que é só para a administração e para os candidatos aprovados, e para mais ninguém. Por quê? Porque a própria sentença deixou muito claro que a prova de redação seria exigida somente dos candidatos aprovados. Isso é importante para que não se vislumbre aqui a possibilidade de uma reabertura do concurso, com nova publicação de edital, com chance para todos. Isso nem a sentença assegurou. E o que nós temos hoje é que já estamos com 1 ano e meio de edital, e esses 1.100 novos praças já estão estagiando nas ruas de Natal e da região metropolitana. O curso de formação se encerra daqui a 2 meses, em setembro. O desembargador Cláudio Santos foi muito feliz na sua decisão liminar, quando apontou que todos, abre aspas, todos os candidatos se submeteram em igualdade de condições à prova objetiva de múltipla escolha. Portanto, não houve quebra da isonomia. Eu reconheço que a legislação estadual, a lei de regência do concurso da PM, especificamente de praças, ela é um tanto confusa. A redação é ruim, é muito ruim. Não resta claro se há a exigência ou não de uma prova de redação. Mas os senhores deverão saber que a interpretação literal é seguramente a mais pobre de todas. A interpretação literal leva a equívocos. Eu lembro daquele exemplo citado pelos clássicos das cátedras da academia. Aquele exemplo da proibição do uso do biquíni. Se tivermos uma placa numa praia em Copacabana, essa placa em 1940, 1950, e constasse lá o texto, proibido usar biquíni, certamente teríamos senhoras utilizando vestido. Essa mesma placa, colocada nos dias de hoje, na praia de Copacabana, levará a uma invasão de nudismo, sem nenhuma alteração no texto. Portanto, interpretar literalmente, como quis o Ministério Público, diante de um cenário de interpretação muito controvertida, para aplicar uma prova de redação, a essa altura do campeonato, não fará a menor diferença. Primeiro, porque uma prova de redação não fará ninguém melhor ou pior praça. Ninguém será melhor praça ou pior praça da PM por não ter feito uma prova de redação. Especialmente porque eles trabalham com uma atividade ostensiva, na sua maioria. De maneira que hoje, senhores, não há nada mais caro para a comunidade jurídica do que os valores da isonomia e da segurança jurídica. A isonomia tem sido respeitada a todo momento nesse processo, como pontuou o desembargador Cláudio Santos, que inclusive reverberou na decisão da presidência desse tribunal, que suspendeu também, em sede de pedido de suspensão, a mesma sentença, e enxergou, embora não seja o campo próprio, o pedido de suspensão para discussão de mérito, mas enxergou ali sinais de razoabilidade no pleito de suspensão do Estado. Portanto, peço a essa primeira Câmara que confirme a decisão do eminente relator, que enxergou razoabilidade na apelação do Estado, suspendeu cautelarmente a sentença e confirme o prosseguimento do certame, que a essa altura, se suspenso, se cancelado, implicará um verdadeiro desastre para a administração pública,
para a população do RN tão carente de um incremento nos quadros da Polícia Militar. Agradeço a atenção e confio no provimento do apelo. Apelo devidamente provido. Na sequência, nós temos a... Obrigado, doutor Zé Marcelo. Felipe, o 8. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência fala por... Pela apelante, Marília. Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, presidente desta egrégia Câmara Civil, em nome de quem saúdo os demais eminentes membros julgadores, colegiado, colegas advogados presentes, serventuários da Justiça, a todos um muito bom dia. Excelência, o processo de origem, ele envolve uma discussão sobre uma ação de exibição de documento que foi proposta pela dona Marília, que é a parte ora apelante, cuja sentença julgou improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que o documento cuja exibição havia sido postulada pela ora apelante não seria do seu interesse. E para contextualizar um pouco, pano de fundo fático que justificou o ajuizamento desta ação, a senhora Marília, a ora apelante, ela é proprietária de 2 áreas rurais que são registradas, situadas no município de Caiçara do Norte e registradas na comarca de Serra de São Bento. Esse contrato, essas propriedades rurais, elas foram objetos lá no ano de 2011 ainda, de um contrato de arrendamento, cujo objetivo era a implantação de um parque eólico, a implantação e depois o desenvolvimento desse parque, que possibilitaria a geração de energia eólica para fins de comercialização. Inicialmente, esse contrato foi formalizado com a empresa Vila Energia Renovável, que nas razões do apelo nós denominamos de Grupo Vila, ainda no ano de 2011. Após vários aditamentos ocorridos nos anos posteriores, no ano de 2018, foi formalizada a escritura pública de constituição de direito real de superfície, em substituição ao arrendamento que foi destratado entre as partes. Mas ambos os negócios jurídicos que as partes haviam formalizado, eles eram firmados sob cláusula que proibia a cessão do contrato para terceiros, com exceção especificamente de eventuais cessionários que tivessem alguma relação societária de controle com a parte cedente, no caso, o Grupo Vila Renovável, Vila Energia. A grande questão, Excelência, é que no ano de 2020, quando a escritura pública ainda estava vigente, a parte apelante tomou conhecimento, por informações que foram veiculadas na mídia local, de que esse parque eólico especificamente tinha sido objeto de uma venda para uma terceira empresa, que não fazia parte da relação jurídica mantida entre as partes, que seria o Grupo Herém Terra Santa, empresa multinacional que, ab início, não tinha nenhuma relação com a dona Marília nem com a sua propriedade. Diante desse fato especificamente, foi feita uma notificação para que o Grupo Vila, enquanto parte que estava explorando o parque eólico, explicasse por qual razão essa notícia tinha saído,
se teria havido de fato essa negociação, tendo em vista que isso poderia potencialmente caracterizar uma violação à cláusula de proibição de cessão, a cláusula que inclusive é prevista na escritura pública por meio da cláusula 2.4. E aí, diante dessa notificação, o Grupo Vila, né, que é parte apelada também, apenas disse que teria havido uma mudança de controle acionário da empresa que era a superficiária, né, que era a exploradora do parque, e que isso não justificava o acesso às informações que a parte apelante havia solicitado, justamente porque seriam questões internas do grupo empresarial que estava explorando o parque. Após o ajuizamento da ação e o trâmite regular do processo, o juiz do ACOL, ele basicamente acolheu os argumentos das partes apeladas para não conceder o acesso à documentação, que basicamente era o quê? O conteúdo do eventual contrato firmado entre o grupo das empresas réis. O juiz admitiu que, de fato, em tese, essa informação não poderia ser qualificada comum, porque a parte apelante, de fato, não tinha integrado essa negociação, era uma questão de interna corporis, e que o contrato em si, a escritura pública de direito real de superfície, estava sendo cumprida regularmente pelas empresas, razão pela qual a dona Marília não teria o que questionar em relação a esse contrato. Mas a grande questão, excelências, e é o que eu gostaria de trazer aqui a esclarecimento durante o julgamento, é que, na verdade, esse parque eólico ele foi desenvolvido pelo Grupo Vila, lá desde o início de 2011, depois, após a formalização da escritura pública, sempre sob a premissa de que não poderia haver a cessão, desde que fosse assegurado o direito de Dona Marília, não é de impedir que a negociação ocorresse, ou de atrapalhar de alguma forma, mas que ela pudesse intervir e ter conhecimento, ao menos, da negociação. A questão é que nunca houve qualquer tipo de informação por parte das empresas a respeito dessa operação, sabendo só Dona Marília pela mídia, quando houve, então, a divulgação dessa notícia. E, excelências, o ponto fulcral das razões do apelo que foi interposto é de que, na verdade, o juízo se ateve apenas a uma mera questão de, até utilizando do comentário do colega, de uma questão puramente literal, para dizer que uma mudança de controle acionário da empresa que era superficiária, isso não necessariamente significaria a cessão do contrato. Só que, excelências, existe um ponto que é muito interessante e curioso, é de que a empresa que hoje controla a exploração desse parque, 95%, salvo engano, se eu não estiver equivocado, do capital majoritário, ela pertence exclusivamente a essa empresa que comprou a exploração desse parque, que é o grupo Eren Terra Santa, e o Grupo Vila, que era então a parte que havia negociado inicialmente com a parte apelante, ela basicamente não tem quase que nenhuma participação mais no projeto. E eu gostaria aqui de destacar um ponto que foi objeto até de audiência de instrução, porque o representante da empresa Vila foi ouvido na condição de depoente, e ele basicamente reconheceu em audiência de instrução que o interesse da empresa Grupo Vila Renovável era basicamente elaborar o projeto e depois vender o projeto. Ou seja, nunca foi interesse, nunca foi o propósito negocial dessa operação o Grupo Vila explorar o projeto como havia sido prometido à parte apelante. Então, excelência, não é que a questão não é que a Dona Marília teria direito ou interesse na questão porque ela está recebendo a remuneração que lhe é devida, ou então porque essa negociação teria sido interna corporis. É porque, na verdade, o negócio jurídico foi formalizado sobre uma base de que ela deveria ter o direito de interveniência assegurado, mesmo que
não pudesse interferir na negociação em si, mas que pudesse saber da negociação, ao menos. E como esse direito ele foi, na nossa concepção, violado, ainda que de forma substancial, porque, de fato, a escritura não foi cedida, mas a empresa que é a outorgada da escritura, ela foi mudada o controle para uma outra empresa que nunca participou dessa negociação. Então, claramente, se for analisar a questão a partir de uma visão substancial da relação jurídica, é fato que, de fato, houve a transferência do negócio. E havendo a transferência do negócio, cai por terra a principal premissa da sentença de que ela não teria interesse, não haveria interesse comum nesse documento, justamente pelo fato de que esse documento poderia demonstrar ou não se houve aí uma cessão indevida desse contrato. Então, excelências, basicamente, eu queria só finalizar aqui trazendo, após uma pesquisa jurisprudencial, nós encontramos um precedente desta primeira Câmara, inclusive, apelação civil 081, se vocês me permitirem aqui, 3356, diz 34/2020, que tratou de uma outra usina, que a discussão de fundo era um pouco diferente a respeito de um eventual direito de remuneração no caso de cessão de projeto, mas que o entendimento que o colegiado na ocasião firmou a respeito do que seria, do que representaria justamente a cessão da participação majoritária da empresa outorgada, da empresa arrendatária, como efetivamente a cessão ou venda de um projeto eólico. Naquela ocasião, para justificar o direito de remuneração do proprietário. E aqui, no caso especificamente, excelências, a gente utiliza esse precedente para justificar justamente que há uma potencial violação ao direito de interveniência, ou seja, a proibição de cessão, e por essa razão deveria ser, então, assegurado o direito de acesso a esse contrato, seja para que a apelante tenha acesso e, de fato, analise, seja para que ela apenas tome conhecimento do conteúdo desse documento, para que possa resguardar os seus direitos, caso entenda assim cabível. A discussão aqui, e com a devida vênia que as partes apeladas trazem para o mérito do processo, é de que ela estaria tentando se beneficiar dessa situação em relação à questão da remuneração, etc., mas nada mais do que do resguardo do seu direito de interveniência que está previsto na escritura pública em questão. Então, excelência, já encerrando aqui e agradecendo mais uma vez a oportunidade, o pedido da apelante é que seja provido o apelo para que seja deferido o pedido de exibição formulado na inicial, que foi julgado improcedente pelo juiz de primeiro grau. Como eu encerro, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Esse é o 8, não é? Doutor, a Câmara está mantendo a decisão. Vossa Excelência está inscrito também no 11? No 11, isso. O 11 também, para agilizar a Câmara, está mantendo a decisão. Perfeito. Vossa Excelência, não, dispensa. tem alguma coisa a dizer? Não, de forma alguma, obrigado. Muito obrigado pela compreensão. Um bom dia para Vossa Excelência. Obrigado, bom dia a todos. Agora vamos à pauta virtual. Como informado anteriormente, os processos serão votados, serão votados integrados pela esta turma, este desembargador Cornélio, desembargador Expedito. O 1, Maria, vai ser julgado em conjunto com 2, Maria Isabel Costa Fernandes Rego. Não está presente? Está presente? Estou sim, desembargador. Pois não, Vossa Excelência fala por... Eu falo pelas menores
Ana Clara Costa e Maria Alice, representada por Clarice, e falo por de instrumento, Atrapalhou o até das crianças também é um agravo de instrumento, representado pela genitora. A senhora, então, fala pela senhora Clarice. E pelas menores. Sim, claro, mas representado pela mãe, não é? É porque são 2 agravos de instrumento do desembargador. Um interposto pelas menores, representado pela genitora, e outro interposto pela própria genitora. Tá, mas aqui é... Pois não, doutora. Aqui já decisões mais ou menos sedimentadas em ambos, mas Vossa Excelência poderá esclarecer os pontos controversos. Estou com a palavra. Por favor, doutora. Naquilo que puder. Porque as decisões, uma está favorável à parte e a outra parcialmente favorável, mas aqui em detalhe só. Mas Vossa Excelência está com a palavra aí no que couber. Bom dia a esse nobre colegiado. Saúdo todos os aqui presentes, nobres desembargadores, colegas e serventuários que aqui estejam. Inicialmente, nós temos em realidade, 2 agravos de instrumento interposto por Clarice Clara Costa e Ana Clara Costa, por Ana Clara e Maria Alice, representada pela genitora, e o outro agravo de instrumento de Clarice, também na qualidade de representante, retificando a minha fala inicial, nobre desembargador, que eu havia falado que um dos agravos de instrumento estava interposto pela genitora, certo? Na realidade, o único ponto aqui controvertido, o cerne da situação, é que foi deferido alimentos compensatórios em favor de Clarice Carla Costa, enquanto genitora, e foram deferidos alimentos civis em favor de Ana Clara Costa e Maria Alice, quanto menores. Os alimentos das menores foi deferido no patamar de 6 salários mínimos. E nós estamos aqui perante esse tribunal para dizer que a genitora encontra-se completamente afastada de todo o acervo patrimonial, um acervo patrimonial avaliado em aproximadamente 20 milhões de reais, está sobrevivendo com alimentos compensatórios deferidos no importe na realidade, menos de 5 salários mínimos, e as menores estão com alimentos deferidos no patamar. Quando o rol de despesas essenciais que foram anexadas à inicial demonstra que essas menores, inclusive uma com problema de saúde, encontra-se no patamar de aproximadamente 12 salários mínimos cada filha. Então, nós estamos falando não só de um acervo, mas de um padrão financeiro dentro desse acervo patrimonial que dá para se ter uma ideia do volume e, por conseguinte, do elevado padrão financeiro, e que essas menores estão com alimentos no patamar de 6 salários mínimos, quando a genitora está afastada, que está com a guarda compartilhada de fato, de direito e de fato unilateral, com 6 salários mínimos para prover todas as necessidades das menores. Estamos diante de uma situação onde o conflito se acirra, onde existe uma ação de violência patrimonial deflagrada, tramitando, e recorrentemente acontecendo transferência de patrimônio com a finalidade de afastar essa cônjuge de todo o acervo patrimonial.
ela com alimentos deferidos em 6 salários mínimos para as menores e 5 salários mínimos para prover a sua subsistência. Então, estamos aqui perante esse tribunal pedindo a reforma da decisão em sede de agravo de instrumento, no mérito do agravo de instrumento, para majorar os alimentos provisórios em favor das menores no patamar de 12 salários mínimos para cada menor e de 10 salários mínimos em favor da genitora. É o que se requer e pede o provimento do agravo de instrumento, dos agravos nesse sentido. É 1 e o 2, né? 1 e o 2. O 1 da parte do marido não está sendo modificado. E o 2, a modificação relativamente a alimentos compensatórios para 6 salários mínimos. A decisão da Corte. Na sequência, o 3 foi retirado de pauta. O 4, Rosana Dali da Nobre Oliveira. desembargador, só Pois não? Nobre desembargador, só a título de esclarecimento, não ficou claro para mim, eu acho que falhou a mensagem. Quanto aos alimentos das menores, foi mantido 6 salários mínimos? A modificação foi apenas quanto aos alimentos compensatórios para 6 salários. Mas Vossa Excelência há de ler, avagar a decisão da Corte, sendo por gentileza com Vossa Excelência. 4, doutora Rossana está em sala. Votado. O 5 desembargador Dilermando Mota pediu vistas. O 6, vistas para o desembargador Cornélio Camanó. O 7, Tony Robson da Silva. Plano Edificações. Bom dia, Excelência. Estou presente. Doutor, Vossa Excelência fala por plana. Isso, pela apelante, Excelência. Plano Edificações. Nós estamos dando provimento ao recurso. Perfeito, Excelência. Então, dispenso em atenção e deferência a essa corte. Agradeço. Bom dia, Vossa Excelência. O 8º foi julgado. Daniel Sebadelli Aranha. 9. Não presente, julgado. 10 é Vilásio Júnior da Costa. Estou presente aqui, doutor. Estou substituindo o doutor Evilásio. Tá aí ou tá aqui? Estou aqui. Tá aí, tá? Aqui. Bom dia, doutor Vilásio. Tudo bem? Em relação ao doutor Sebadelli, estou representando ele. Doutor, Tá desprovida eu quero o apresentar o recurso. meu protesto que a parte adversa ela não se inscreveu, não. Tá negado provimento, doutor. Vossa Excelência não é apelado? É. Ou quer fazer a defesa? Não, então eu declino. Hein? Eu declino da Bom dia para sustentação. Vossa Excelência, então. O 11 julgado, o 12 também julgado. O 13 foi retirado para reexame. E estou trazendo um voto pelo provimento da apelação. Doutor Rachid. O 14 foi julgado. O 15, desembargador expedito Priscila Ferreira Mesquita Lopes. Pediu visto o desembargador Dilermando Mota. O 16, desembargador não está em mesa, Francisco Souza dos Santos Neto.
O 17, conforme já destilado, não tem condições de julgamento pela ausência do desembargador Dilermando. O 18 é Unimed, doutora Fernanda dos Santos. Embargador Expedito Ferreira, o 18, embargador Expedito. Esse 18 está sendo provido, doutora Fernanda. Então, agradeço. Bom dia, senhora. Obrigado pela compreensão. O 19, José Augusto Barbalho Simonetti, pediu visto do desembargador Dilermando Mota. O 20, desembargador suspeição, não pode ser votado. Passear foi informado. 21, não está em mesa. 21, 22 e 23, Bruno Henrique, Guilherme Garcia de Oliveira e Bruno Henrique, 23. 22 e 23 presentes, excelência. Foram retirados de mesa, não é, desembargador Expedito? De pauta ou de mesa? De mesa. Está escrito aqui de pauta. 24, doutor Bruno Henrique Saldanha Farias. Excelência, perdão, eu falo pelo 21, Guilherme, ele vai ser julgado na próxima sessão? Desembargador Expedito, o advogado pergunta se deverá vir na próxima sessão, excelência. Continuará em pauta. Tá bom. Na próxima 22, sessão, né? 22 e 23 idem, né, excelência? Exatamente. Perfeito. Tá bom. Obrigado. O 24, Bruno Henrique Saldanha. O 25, doutora N. Ange Soledade Bittencourt de Araújo. Suspeição. Suspeição não, impedimento. O 26 não pode ser julgado. O 27, Marcondes Cardoso de Paiva. Embargador Dilermando é o relator. Todos os processos do embargador Dilermando, portanto, foram adiados, considerando a sua impossibilidade de comparecer à sessão por motivo de saúde. Então, os advogados inscritos, que têm o doutor Dilermando como relator, já foram devidamente avisados. Hein? Não tem mais nenhum. O desembargador Cornélio é relator no 47, que não cabe sustentação oral, fica votado como provimento, né? 48 está com vistas, aliás, tem ampliação de quórum, né? Pediu visto do desembargador João Rebouças. 49, Genils Pinheira de Moraes. Desembargador Cornélio é o relator. Com a palavra, doutor Genils Pinheiro de Moraes, 49. Obrigado, excelência. Doutor desembargador Cláudio Santos, eminente relator, doutor Cornélio, doutor desembargador Expedito, senhores operadores de direito, servidores. O coronel falou que se eu mandasse o nome do paciente, que ele procurava lá. Eminente relator, trata-se a presente apelação de uma imputação feita ao servidor municipal odontológico José Nunes Terceiro, fato esse ocorrido no ano de 2016, em que o Ministério Público
do Estado atribui ao apelante a suposta prática de improbidade administrativa, arguindo que o mesmo não havia cumprido a contraprestação dos serviços contratados pela edilidade do município de Pau Cerro e, em tese, haveria se beneficiado de enriquecimento ilícito. Excelência, reportando-se ao servidor, o odontólogo José Nunes III, este era funcionário concursado no município de Luiz Gomes, pediu licença sem remuneração para ocupar a vaga aqui na cidade de Pau do Ferro, isso no ano 2015. No dia 1º de outubro de 2015, o município de Pau do Ferro, através da área de saúde, baixou um decreto para conter os gastos, dado a escassez de recursos naquela época. Fato esse público e notório aqui na cidade de Pau do Ferro. A escassez de recursos em razão da conjuntura econômica desse país e passava, dada a evolução política. E o servidor, que é qualificado, comprometido com suas atividades, recebeu orientação, isso não só para José Nunes III, mas para todos os odontólogos e médicos do município de Pau do Ferro, que o serviço prestado seria, à época, por demanda, por quantidade de fichas, levando em consideração a escassez de recursos, como disse anteriormente, e a estrutura funcional das unidades básicas de saúde do município de Pau do Ferro. E foi nesse contexto, Excelência, recebendo orientação do coordenador de saúde bucal do município de Pau do Ferro, que os atendimentos aos pacientes seriam 20 fichas por dia para cada odontólogo. 10 fichas pela manhã e 10 fichas no horário da tarde. Como a iniciativa não partiu do apelante, do odontólogo, e todos os servidores da área de odontologia não se recusaram a cumprir essa orientação da edilidade, o apelante José Nunes III, às 7 horas chegava no seu serviço, atendia a demanda pré-estabelecida pela área de saúde e só após atender as 10 fichas, no horário da manhã, é que se retirava do seu local de trabalho e voltava para o seu consultório. Muitas das vezes, Excelência, dada a escassez de recursos, a falta de insumos, naquela unidade básica Caetano Bezerra do Nascimento, lá no bairro periférico da cidade de Pau do Ferro, que foram improvisados numa casa, ele chegou a trazer paciente para complementar os serviços do seu consultório, porque faltava insumo. Mas naquele momento havia também um exagero, um punitivismo exacerbado de se punir todo mundo.
E o apelante foi acusado, Excelência, de não prestar os serviços contratados. Ora, nos IDs, na contestação, a defesa custou mais de 200 páginas de documento atestando os atendimentos realizados pelo apelante. Não há, até hoje, uma única reclamação de que o apelante tenha deixado de cumprir aquela demanda estabelecida, não por ele, não por iniciativa dele, mas sim da edilidade. Aqui eu tenho um decreto, uma reunião realizada no dia 4/11/2015, às 8 horas, decreto executivo 1353/2015, de 1º de outubro de 2015, que estabelece medida de contenção de gastos. E a contenção de gastos era justamente para atender por demanda. Isso valia para os odontólogos e valia para os médicos. Isso era público e notório até hoje. Se questiona a punição feita ao apelante. A própria testemunha rolada pela acusação, o Tiago Aragão e a Maria Dilma, atendente do odontólogo, servidora municipal concursada, disse textualmente que ele nunca deixou de cumprir as obrigações dele. Sempre atendia as fichas pela manhã, estabelecida, e voltava na parte da tarde e fazia o mesmo atendimento. E só saía de lá quando todos os pacientes eram atendidos. Após o atendimento é que ele saía. Não tinha por que ficar, até porque não tinha estrutura para ele ficar aguardando, porque aqueles equipamentos tinham que ser higienizados. Excelência, o X da questão é saber se o acusado, ao cumprir as orientações do coordenador bucal da área de saúde do município de Serra, cometeu o crime de improbidade administrativa. Aonde é que se encaixa o dolo, a vontade de consciência de burlar a lei? Nós sabemos que Vossa Excelência, doutrinadores, operadores do direito, com grande conhecimento na aplicação da lei, e o dolo é a vontade consciente de se cometer, de tirar vantagem. O apelante não tirou vantagem, em hipótese alguma, prestou todo o serviço. Maria Dilma diz isso. O próprio policial militar, Tiago Aragão, quando foi ouvido em juízo, na esfera penal, disse que havia um acordo no município de que o atendimento não seria por hora, e sim por demandas. Por demandas. Tiago Aragão e a própria funcionária do município, Maria Dilma. Excelência, com a nova redação da lei de improbidade administrativa, a lei 14.230, 2021, ela diz que o dolo só existe se houver uma iniciativa, uma consciência do agente. E tendo a defesa, Excelência, com todo respeito à decisão do nobre e honrado e capacitado magistrado de primeiro grau, que houve um exagero. A defesa até sugeriu, solicitou ao Ministério Público que desse a oportunidade de se fazer um acordo de não persecução penal. Porque a lei
13.964 também, no seu artigo 28, admitia ou admite essa possibilidade. O apelante é um homem simples, um profissional pobre, não há prova alguma de enriquecimento, ele prestou esse serviço e foi punido porque recebeu orientação do município de atender por demanda. Então, entendo a defesa que cai por terra a premissa estabelecida na sentença de que não houve contraprestação de serviço e de que houve enriquecimento ilícito. Dessa forma, Excelência, suplicando ao relator, doutor Cornélio, conhecedor da realidade do Alto Oeste, doutor Expedito também, que conhece muito bem a situação do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, porque é daqui da região, doutor Caldo Santos, presidente dessa Câmara Civil, um homem que está lá no centro, nascido no epicentro do semiárido, na cidade de Caicó, é conhecedor dessa realidade. Então, a pretensão, a vontade, de acordo com o devido processo legal, que seja reformado a decisão do primeiro grau, a fim de garantir ao apelante o direito de permanecer no seu trabalho, de continuar prestando serviço na unidade básica de saúde, por ser medida de direito e justiça, uma vez que não está comprovado o dolo, a má-fé, o interesse de enriquecer ilicitamente por parte do apelante. E nem há prova de que ele tenha deixado de cumprir. Basta se ater às provas trazidas nos autos de que as reuniões, as fichas de atendimento se encontram todas repousando nesse processo. Dessa forma, Excelência, rogo a Deus que seja assegurada ao apelante a reforma da sentença para lhe garantir o seu emprego, pois o homem sem trabalho, ele não vive dignamente. E ele conquistou seu espaço trabalhando honestamente, prestou todo o serviço. É assim que se posiciona a defesa e suplica, mais uma vez, pela reforma para garantir o direito dele. Muito obrigado, Excelência. Genilson Pinheiro de Moraes, cumprimento Vossa Excelência. No Alto Oeste, belíssima região do estado e do nosso semiárido. Cumprimento aí todos os cidadãos dessa belíssima micro-região centralizada pela cidade de Pau dos Ferros. Desembargador Cornélio. Ok. Bom dia, doutor Genilson. Prazer vê-lo e ouvi-lo. Nunca mais tinha visto. Está vendo aqui pelo menos pela... né? O meu voto está pelo conhecimento desse provimento do recurso, mantendo a decisão lá do primeiro grau. Há uma divergência do expedito, né? Há uma divergência do desembargador expedito. Eu estou acompanhando o relator, mas vai ser ampliado o quórum para a próxima sessão com quórum ampliado, doutor Genilson, para reexame da matéria. Obrigado, Excelência. Boa sorte. Obrigado, bom dia para Vossa Excelência, saúde. Há algum advogado em sala para proceder à defesa oral? Alguma parte que deseja se pronunciar? Não mais havendo, registrando, portanto, o nosso pesar, mais uma vez, pelo precoce desaparecimento do nosso colega Vigílio de Macedo, Fernando de Macedo Júnior, declaro encerrada a sessão. Na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, voltaremos aqui.